Fala pessoal, professor Neto com você, seu Nerd Professor ou seu Professor Nerd, você decide. Os serviços de streaming não estão deixando a gente nem respirar direito, que eu tô achando isso bom demais. Já estamos em contagem regressiva para o lançamento da segunda temporada de Os Anéis de Poder, que chega ao Prime Video em 29 de agosto, agora essa semana. Claro que aqui eu, que sou fã de carteirinha das obras de Tolkien, já tô me preparando e quero mergulhar de cabeça nessa experiência com vídeos sobre cada um dos episódios, curiosidades e muito mais. Ah, e claro, eu não poderia deixar de trazer os meus vídeos de história dos personagens. Se você não sabe, eu já tenho vários desses e eu vou deixar uma playlist linkada aqui no card. Vale a pena dar uma conferida. E hoje eu decidi trazer ela, furando a fila dos nossos vídeos de história dos personagens, Galadriel, a Senhora dos Bosques de Lothlórien, e de acordo com o próprio Tolkien, um dos seres mais belos a já ter existido nas terras de Ar. Thor ganha a confiança de alguém, ele ganha a capacidade de moldar seus pensamentos. E claro que eu já vou aproveitar aqui o comecinho do vídeo para pedir o seu like, que é o melhor jeito de você apoiar o conteúdo aqui do canal, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido e, claro, me ajuda a trazer mais conteúdo ainda. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdstor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. E se já é inscrito e gosta aqui dos vídeos do canal, considere se tornar um membro. Você ajuda muito com isso, porque mostra pro YouTube que o canal realmente é bom. Ou então você pode mandar um valeu, também ajuda pra caramba. Eu diria que é praticamente impossível viver no mundo globalizado e nunca ter ouvido falar de Tolkien e suas criações. Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu te conto. Na sua rica criação de universo, Tolkien construiu camadas e mais camadas de uma história que fala muito sobre a eterna luta entre o bem e o mal. Bem como da importância de sermos corajosos, contar com amigos e as relações entre sacrifício, poder e corrupção. Se a gente fosse entrar nesses viés psicológico e filosófico, daria um vídeo inteiro. Mas vamos voltar ao foco, que é contar a história de Galadriel, uma elfa que literalmente marcou seu nome nesse universo, uma personagem extremamente amada e admirada. E claro, começamos uma história pelo seu início, mas a verdade é que a origem de Galadriel é abordada em O Silmarillion e em Os Contos Inacabados. E às vezes isso acaba sendo um tanto quanto turvo por ter uma série de visões ali, às vezes até meio contraditórias. A elfa nasceu em Valinor, a terra do outro lado do mar, o reino dos Valar, em Aman, durante a Era das Árvores, ou a Primeira Era. Galadriel tinha sangue real, sendo pertencente à realeza, tanto dos Noldor como dos Teleri, sendo neta de ambos os reis, Finwë e Olwë, sendo também parente próxima do rei Ingwë, dos Vanyar, através da sua avó Indis. Ou seja, ela tinha o sangue real das 3 casas dos elfos que foram para Valinor. E a família de Galadriel é realmente parte de uma família estrelada. Temos aqui Fëanor como seu tio, e ele, cara, foi um dos elfos mais proeminentes da Primeira Era. Em Contos Inacabados é dito que Galadriel era a maior dos Noldor, a não ser talvez por Fëanor, se bem que fosse mais sábia que ele, e sua sabedoria aumentava com os longos anos. E aqui faz sentido a série dos Anéis de Poder ter trazido ela como sua protagonista. Agora, a forma como eles fizeram isso é outra história. E essa questão dela ser tão sábia que é um ponto que vale a pena ser destacado. Desde o primeiro momento dessa história, a sabedoria de Galadriel é uma das características mais distintivas dela. E eu creio que quem melhor retratou esse aspecto da personagem foi a Galadriel, claro, da Cate Blanchett, lá na trilogia O Senhor dos Anéis. Mas isso também é um papo mais pra frente. Segundo o relato mais antigo usado em O Silmarillion, Galadriel foi uma líder ansiosa na rebelião dos Noldor e em sua fuga de Valinor, movida pelo desejo de um dia governar um reino nas terras da Terra-média. Tudo começou quando, inflada pelo discurso apaixonado e ardente de Fëanor, ela decidiu partir para a Terra-média com os Noldor, tendo como objetivo recuperar as Silmarils e combater Morgoth. Parte desse momento também mostra a valentia e audácia de Galadriel, que foi a única entre todos aqueles príncipes a se manifestar. Mulherão da porra. Ela queria muito ver a Terra-média, depois de ouvir sobre ela de Fëanor, e sonhava em governar o seu próprio reino. Apesar de não fazer nenhum juramento, a Galadriel compartilhava dos pensamentos de seu primo, Fingon, filho de Fingolfin. Caso você não se recorde, esse juramento de Fëanor e seus filhos
mandava que eles perseguissem implacavelmente qualquer ser que os privasse da posse das Silmarils. Isso não importava se fosse Morgoth, Maia, Elfo ou Valar. No entanto, separada de Fëanor e de seus parentes, ela e seu povo não participaram do fratricídio em Alqualondë. E esse é um episódio bastante obscuro na trajetória na direção da Terra-média, uma vez que todos os que estavam sob juramento acabaram por desembainhar espadas, e assim deram início a uma luta sangrenta. Tudo porque os elfos de Alqualondë, os Teleri, não estavam dispostos a oferecer suas naus à empreitada de Fëanor, e assim se tornaram parte da lista de pessoas que os estavam privando de retomar a posse das Silmarils. Em vez disso, felizmente, Galadriel e seu povo seguiram Fingolfin e cruzaram o Eucarax no extremo norte, enquanto seu pai, Finarfin, e um séquito voltaram atrás e receberam o perdão dos Valar, retornando às terras de Valinor. Vale lembrar que Contos Inacabados traz uma nova visão sobre os motivos de Galadriel seguir com a sua empreitada em direção à Terra-média. Para além do desejo de governar ali, após o fratricídio, ela decidiu seguir seu tio Fëanor para frustrar seus planos, já que ele havia sido responsável pela morte de diversos elfos da linhagem da mãe de Galadriel, que era uma Teleri. Uma vez em Beleriand, ela viveu com um de seus irmãos, provavelmente Finrod, mas passou muito tempo na corte de Thingol e Melian, em Menegroth. Ao chegar lá, ela foi muito bem recebida pela sua ligação familiar com Olwe, que é irmão de Thingol e avô materno de Galadriel. Em Doriath, ela conheceu Celeborn, seu futuro marido e parente de Thingol. Ele tinha parentesco com sua mãe também. Ela também viajou várias vezes para visitar o seu irmão, Finrod, em Nargothrond. Galadriel tornou-se amiga de Melian, a Maia, que queria saber a causa do exílio dos Noldor. Galadriel contou brevemente a história, omitindo aqui a morte de Finwë, o fratricídio em Alqualondë e a queima dos navios em Losgard. Independente do perdão que ela recebeu por tudo que havia sido feito pelo seu tio, um dos motivos que talvez tenha feito Galadriel se manter em Doriath por tanto tempo tenha sido justamente Celeborn. Depois disso, ela chegou a viver com seu irmão Finrod, mas tudo que está a partir disso, passando pela Guerra das Joias, volta a ficar confuso, exceto pelo fato de que ela perdeu seus outros 3 irmãos. Eles foram mortos em várias batalhas durante a Primeira Era. Angrod e Agnor morreram na Batalha da Chama Repentina. Finrod veio a morrer em sua antiga fortaleza, que estava dominada pelas forças de Sauron, e Orodrued foi morto pelo dragão Glaurung. Diante de tudo o que veio a acontecer nas guerras da Primeira Era, Galadriel e Celeborn vieram a se distanciar dos conflitos, já que ela acreditava que derrotar Morgoth estava além do poder dos Eldar, sem, claro, a ajuda dos Valar. Claro que esse é um ponto também de divergência, pois uma das versões conta que Galadriel se manteve em Beleriand até o final da Primeira Era, mesmo após a destruição do seu lar em Doriath. Depois disso, Thingol foi morto por anões que buscavam a Silmaril a ele confiada, e posteriormente o neto de Thingol, que havia retornado para Doriath e estava de posse da tal Silmaril, foi também assassinado no fratricídio de Doriath, onde Galadriel e seu marido, Celeborn, estavam quando tudo isso aconteceu. Não sei. Esse é mais um ponto pouco claro da história, uma vez que a gente não sabe com certeza se eles presenciaram alguns desses momentos. Quando Morgoth foi finalmente derrotado com a chegada dos Valar do Ocidente, Galadriel, por não ter se envolvido no fratricídio de Doriath, recebeu a oferta de retornar em segurança a Valinor. No entanto, ela escolheu permanecer na Terra-média, tornando-se a única líder dos Noldor exilados a ficar ali após a Primeira Era. Após a Guerra da Ira e toda a destruição que ela trouxe, Beleriand foi afundada no mar, e Celeborn e Galadriel viajaram para Lindon. A verdade também é que retornar para Valinor nunca chegou a ser uma opção para Galadriel, que continuava com o desejo de ter um reino próprio na Terra-média. Em Lindon, Galadriel e Celeborn governaram um grupo de elfos como um feudo, sob o poder de Gil-galad, o Alto Rei dos Noldor. Algum tempo depois, tiveram uma filha chamada Celebrian. Eles se mudaram para o leste e fundaram o reino de Eregion, ou Holen, que governaram também sob o poder de Gil-galad. Eregion, localizada a oeste das Montanhas Nebulosas, bem pertinho de Khazad-dûm, era um reino próspero naquela época, com comércio aberto com os anões. Durante esse tempo, eles também fizeram contato com um assentamento Nandorin, no Vale do Anduin, que mais tarde seria conhecido como Lothlórien. Mais tarde, quando o Celebrimbor assumiu o governo de Eregion, Galadriel atravessou as minas de Khazad-dûm. Após a morte do rei Andir na Guerra da Última Aliança e a partida de seu filho Amroth, Celeborn e Galadriel se tornaram o senhor e a senhora de Lothlórien.
Na segunda era, o Maia Anatar, o Senhor dos Presentes, Senhor das Dádivas, guiou Celebrimbor e outros Noldor de Eregion na direção dos Anéis de Poder. E isso nós já vimos na primeira temporada de Os Anéis do Poder do Prime Video. Galadriel desconfiou imediatamente de Anatar e sua suspeita se mostrou correta quando foi revelado que ele era, na verdade, Sauron. Na verdade, por mais que eu tenha muitas reservas com relação a algumas das escolhas criativas que foram feitas nessa adaptação dos Anéis do Poder, sem dúvida foi um grande acerto a forma como a elfa foi retratada com toda essa desconfiança que ela já carregava. Claro, o pessoal reclama muito do carisma da atriz, mas isso é outro papo. Galadriel aconselhou Celebrimbor a esconder os anéis, e quando Eregion foi atacada, ela recebeu um dos 3 anéis dos elfos. Seu anel era Nenya, o Anel da Água. Consciente do poder de Sauron e querendo frustrá-lo, ela não usou os poderes de seu anel enquanto o Um Anel estivesse nas mãos de Sauron. No entanto, durante a Terceira Era, quando o Um Anel estava perdido, ela usou Nenya para proteger as fronteiras de seu reino, pois os poderes de seu anel eram de proteção, preservação e ocultação do mal. Ao se casar com Elrond, Celebrian teve 3 filhos, Eladan, Elrohir e Arwen. Durante alguns séculos da Terceira Era, as histórias dizem pouco sobre Galadriel e Celeborn, mas sua influência se fez sentir após a criação do Conselho Branco, em 2463 da Terceira Era, quando ela começou a se opor ativamente à sombra de Sauron. Na invasão do Balcoth, Galadriel ajudou Eol, o Jovem, e os Eotet, criando uma névoa branca que os protegeu das forças de Sauron em Dol Guldur e os ocultou dos olhos de seus inimigos. Isso permitiu que os Eotet cavalgassem até a batalha do Campo de Celebrante, sem serem percebidos. Eles mais tarde se tornaram os Rohirrim. Ela foi fundamental na formação do Conselho Branco, embora sua sugestão de que Gandalf fosse o líder não tenha sido seguida. À medida que a Guerra do Anel se aproximava, Galadriel recebeu a Sociedade do Anel, após a sua perigosa fuga das minas de Moria. Em Caras Galadon, ela permitiu que Frodo Bolseiro e Samwise Gamgee olhassem no espelho de Galadriel, onde eles puderam ver vislumbres de possíveis futuros. Mais tarde, Galadriel foi colocada à prova quando Frodo ofereceu a ela o Um Anel. Para mostrar o que aconteceria se ela aceitasse, Galadriel se revelou como poderia ser, corrompida pelo poder do Anel, declarando com firmeza: Lucario, Senhor do Escuro, teria uma rainha, não escura, mas bonita e terrível como o amanhecer, traiçoeira como o mar, mais forte que as bases da terra. Todos deverão me amar e se desesperar. Galadriel rapidamente retornou à sua forma original, aparentemente menor e mais delicada, e declarou que havia passado no teste. Ela recusou o Um Anel, aceitando seu destino de diminuir, pois o tempo dos homens havia chegado. Eventualmente, ela retornaria a Valinor, quando a Sociedade do Anel partiu. Galadriel presenteou cada membro com um presente especial. Quando a Sociedade do Anel partiu, Galadriel presenteou cada membro com um presente especial e um manto élfico, além de fornecer barcos e suprimentos. Gimli, especialmente tocado pela nobreza e beleza de Galadriel, pediu uma mecha de seu cabelo dourado como lembrança para sua casa, e ela generosamente lhe deu 3, um gesto ainda mais significativo, porque ela havia recusado o mesmo pedido de Fëanor. Gimli mais tarde guardou essas mechas em um cristal inexpugnável. Foi ao final da Terceira Era que Galadriel, após recusar o Um Anel, decidiu regressar a Valinor, e assim o fez. Agora, vou falar pra vocês, uma parte de mim olha pra Galadriel e fica achando que ela deveria ter algum tipo de final grandioso, depois de fazer tanta história, vocês não acham? Mas outra parte acha que, depois de tanto vagar, esse é o final perfeito para ela. E você? O que você acha dessa personagem? Ainda mais importante, o que você tem achado dela na adaptação de Os Anéis de Poder da Prime Video? Me conta aqui nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas para você não perder nada, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal. Considere se tornar um membro e me siga no Instagram, @nerd.sor, e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes e vídeos e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo que sair. Forte abraço e se cuide.